Oi, 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 sejam bem-vindas, bem-vindos todos. A gente está ao vivo agora, a gente vai trocar uma ideia aqui. Estão todos convidados a ficar, porque o papo hoje nosso tem muito tempo que eu não abro live aqui. Eu estou fixando o título, a gente vai falar sobre até que ponto você se permite. Tem convidado, então fica por aqui porque o assunto é bom. É uma reflexão, acho que para todos nós, até que ponto nos permitimos ou ficar na merda que estamos, ou ultrapassar nossos limites e ir além e realizar os nossos sonhos também. Tudo depende de uma permissão e é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Vocês sabem que o foco do meu perfil aqui no Instagram, do meu trabalho na psicologia, é fazer uma psicologia na prática, sem enrolação e sem complicação, tanto aqui no Instagram aberto, quanto no plano de assinaturas no Bunker. Esse o nosso objetivo, é trazer a psicologia para a prática, é trazer as nossas questões para o jogo, para a gente produzir soluções. A gente sabe que as soluções, elas não caem do céu, elas são produzidas e são produzidas a partir de dentro. Então, a gente vai... Por que que eu achei interessante essa conversa com o nosso convidado, que é o Gustavo Quequinato? Por que que eu achei interessante? Porque o Gustavo, além de todas as atribuições que ele tem, que eu já vou chamá-lo aqui, deixa eu ver, ele deve estar por aqui já, ele entrou para o mundo do desenvolvimento humano compartilhando as experiências pessoais dele, as vivências dele. Então isso tem muito a ver com o meu trabalho, que é a psicologia na prática, sem enrolação e sem complicação. Eu achei muito legal a gente trocar essa ideia, até porque vocês sabem que eu sempre procuro estar em outros ambientes, que não só fechado na psicologia, porque eu acho que é exatamente aqui. Ele já tá. Já vou chamar para a gente não perder tempo, Gustavo. Temos muito assunto aqui. Cadê ele? Aparece aí. Vocês que estão chegando e não sabem do que eu estou falando. Ah, seja bem-vindo! Oiê, Que coisa boa! boa noite. Oiê! Tudo bem Boa aí? noite! Tudo certo. Então, hoje nós vamos trocar uma ideia aqui ao vivo, né, Gustavo? Obrigada por ter aceitado. Um prazer receber você aqui. E o que eu acho mais legal? Vou deixar você se apresentar, tá? Não sei quem está aqui que não te conhece ainda e tal. Uma boa oportunidade de conhecer. Mas eu acho que o mais legal de tudo é a gente juntar toda essa parte da teoria da psicologia com isso que você faz, que são as reflexões do dia a dia, da sua vivência, da sua experiência, e que acabou se tornando aí um movimento bem grande, né? Nem sei se Sim. você esperava. Tá contigo aí a palavra. Se apresenta. Obrigado, Ellen. Boa noite aí. Boa noite a todos vocês que estão aí nos seguindo, nos assistindo, nos compartilhando nossas ideias, nossos pensamentos. Me chamo Gustavo Quequinato, tenho 50 anos, sou empresário, sou pai de 3 meninas lindas, os meus tesouros da minha vida, e tive altos e baixos em relacionamentos. Não vou me expor mais sobre isso, porque já são águas bem passadas, né? E com isso eu aprendi muito e quis compartilhar esse meu aprendizado, esse entrar e sair de um furacão. Sempre, quando você está quase saindo, você volta lá. E você está quase saindo, você volta de novo. E cai, e chora, e ri, e chora, e mais um monte de coisa, né? Você sabe bem o que eu estou falando também, né? E que dá para a gente ser feliz. É isso. Eu acho muito interessante que, assim, o tema que a gente escolheu para trazer para cá, para o jogo hoje, é até que ponto você se permite. E a gente fica pensando assim, até que ponto, por que eu me permiti viver, às vezes, aprisionado em tantas coisas que não me permitiam ir além, e ao passo que também, até que ponto eu não estou me permitindo sair desse lugar de dor e sofrimento e cruzar para um lugar de realização. Então, o que é que muitas vezes nos prende e nos mantém atolado em um lugar de paralisação? E pior, né? Porque não são as coisas ruins que nos aprisionam, não. Eu já reparei no decorrer da minha experiência dentro da psicologia e tal,
que as coisas que realmente nos paralisam são aquelas coisas morninhas, mais ou menos, acomodadinhas, Sim. e que a gente não sabe nem se é. Sabe o meio do caminho? Quem já correu aí, quem já fez trilhas, chega no meio do caminho, você olha para trás e fala, putz, grilo, não dá para voltar, porque não tem como. E tá muito longe a chegada. Então você fica naquele lugar assim, não tá nem ruim demais que eu queira voltar, e nem bom demais que já está perto de chegar. Então, esse lugar E sabe, Ellen, eu tenho fala. abro um parênteses, eu tenho que quando você fica parado nesse lugar, é areia movediça ainda. Então você vai afundando cada vez mais, fica pior. Você vai para uma depressão. Então é só para frente, para cima e é íngreme, realmente. Não tem mais como voltar, né? Não é para voltar, até falar, até uma coisa bacana, né? É que eles falam assim, que a gente não deve voltar para ex. Porque quando você está perdido num bosque e você encontra a mesma árvore de novo, é sinal que você está perdido de novo. É muito engraçado isso. Faz É muito bom. sentido. Faz sentido. Eu Eu nunca sei que, tinha né? pensado Mas nisso, tem, mas né? faz sentido. Faz sentido. Uma coisa que você falou que eu achei relevante é o seguinte: lógico que a gente não tem aqui uma verdade, a gente não tem uma cartilha, a gente não tem uma regra, senão seria fácil demais resolver. Exemplo, para eu ser feliz é só não voltar para isso, ou é Sim, não voltar. tem. Então, a gente Creio não também. vai ter isso, mas o que a gente tem são algumas vivências, algumas experiências, e a gente tem algumas situações que a gente já passou, né, já vivenciou, e que a gente pode contribuir com as pessoas aqui, trazendo um pensamento que quando a gente tem clareza, não importa se está longe ou se está perto, mas se você tem clareza do caminho que você está percorrendo, tudo fica mais suave. Então, eu acho que a ideia é a gente explorar esse tema até que ponto você se permite, porque essa areia malvida que você falou aí, que atola, que afunda e que pode até levar à depressão, ela, até que ponto você vai se permitir ficar aí nesse lugar? Porque na hora que você decide, não tem areia, não tem pântano, não tem jacaré, não tem crocodilo, não tem merda nenhuma que te faça permanecer É, naquele lugar. Indiana Jones. Exatamente. E todo mundo tem um Indiana Jones aqui dentro pulsando. É, Somos leões, leoas, quando diz respeito à nossa sobrevivência. E muitas vezes a nossa realização é uma questão de sobrevivência, né? Muitas vezes a gente já se permitiu tanto viver coisas que não são legais e a vida passa tão rápido. Então, até que dia que a gente vai ficar esperando para a gente trabalhar a nossa realização? Eu acho que essa é a questão que mais pulsa. já, né? Aqui e agora, o melhor momento é agora, é já. E assim, né? Pra gente entrar nesse tema do se permitir, né? Eu, eu, eu assim tenho assim um item que assim que eu acho que é meio presente em várias pessoas, em vários relacionamentos, que é o item família, que é a família biológica. A gente Uhum. dá muito atenção à família biológica e esquece da nossa família universal, que é o que realmente nos faz crescer muito mais. De repente, por pai, por, irmã, por mãe, por irmão, por posição social da família que você está hoje presente. Então, é algo que talvez não te permita ser feliz, ou sair, ou ficar, né? Olha só, você tocou num negócio aí muito interessante, porque é o seguinte, todo mundo lembra que quando a gente é criança, o que acontece? A gente fala assim, posso fazer tal coisa, posso ir em tal lugar, e a gente quer uma validação, porque a gente precisa de uma segurança. Aí todo mundo fala assim, aí eu fui, minha mãe não deixou, eu fui lá e fiz e deu merda. Aí fala, boca de mãe tem não sei o quê, né? Praga de mãe, não sei o que lá. Mas o que acontece? Será que é realmente a praga de mãe ou boca de mãe que está definindo as coisas? Ou será que é nessa atitude você estar inseguro e, diante dessa insegurança, você não agir da maneira correta, não tomar o cuidado por conta da insegurança?
E a gente, quando está adulto, a gente arrasta esse tipo de comportamento e fica procurando uma validação, querendo que alguém permita. O que eu achei interessante quando eu vi seu perfil, e que você não era da psicologia, não era psicólogo, foi o seguinte: que permissão é essa que você se deu Uhum. para falar de um tema, se aventurando em um lugar, vamos dizer assim, ousado, até um pouco atrevido, Uhum. e eu achei legal, porque coincidiu o tema. Então, por quê? Porque você se permitiu pisar num terreno que não era seu, sem esperar uma validação de Correto. terceiros. Pelo contrário, você deve receber muitas críticas, porque você não é psicólogo, você não é isso, você não Não, é e aquilo. aqui você não tem noção, né, os Imagina. amigos, assim, o que churrasco que me zoam, né? Sim, É assim, é absurdo, imagino. né? Mas sempre Imagino. tem um que vem e fala, cara, é esse o caminho mesmo, cara, você tá indo muito bem, né? Que turma tem uma inveja, né? Isso é uma inveja muito grande. Isso daí faz parte do jogo. Sim, Por quê? Você sabe muito bem, na floresta vai ter animal, vai ter caçador, vai ter um ambiente hostil. Porque a gente está brigando para ocupar um espaço. E principalmente aqui no mundo virtual, no mundo digital e tudo mais, a gente também está é mais ocupando um um passo. espaço. Porque você tem uma voz. Aí, quando essa voz vai ganhando espaço, alguém vai tendo que ceder lugar. Então, você se colocar nesse lugar também é uma atitude que você um dia dormiu e falou assim: eu vou deixar isso rolar, eu vou permitir esse negócio acontecer. E sem uma validação. Então, de onde vem essa segurança para dar esse passo? O que você construiu aí dentro que te permite dar esse passo independente daquilo que as pessoas estão dizendo, ou que estão pensando, ou que estão esperando de você? Aí eu acredito que quando a gente volta para dentro realmente, né? Quando o Gustavo encontrou o Gustavo realmente, aí não tem para ninguém. Cada um tem que encontrar consigo mesmo ali dentro e parar de querer caber numa caixinha de outra pessoa, de uma regra da sociedade, uma regra da igreja, da escola, e um monte de regras que a gente vai se encaixando, vai cortando nossas asas, vai deixando de brilhar, porque a gente veio aqui para esse plano para brilhar e, nossa, ser um cometa mesmo, sabe? Rasgar o céu. Eu acho que é esse o nosso plano. E aí, quando você faz isso, quando você se conecta com essa força, aí você brilha. E o brilho atrai as pessoas. Eu creio que é isso. Não sei, né? A minha É, história, né? o que importa é a sua vivência, porque é isso que você compartilha, né, o tempo todo, é a sua experiência. Então, o que é para você é real. Tem pessoas aqui Bonito falando que isso. tem perguntas e podem deixar as perguntas, tá? Podem enviar para o nosso direct, tanto para o direct meu quanto para o direct do Gustavo, que a gente depois, se não der para responder aqui, a gente vai respondendo depois, aos Mas olha poucos. lá a pergunta, hein? Não, só pergunta pertinente, se não for pertinente, a gente não responde. É, é muito interessante isso que eu te perguntei, né, sobre de onde que você tirou essa segurança, porque depois eu fui me dar conta que você vem também do mundo da moda, né, desse trabalho. E esse modelo, Gustavo, eu fiquei pensando como deve ser pesado, porque ser modelo de algo é você caber, sei lá no quê, numa garrafa dessa, numa caixa, muito caixa. Sim, E você direto. sair desse lugar, quer dizer, Entrar e sair direto. você se permitir sair desse lugar, sair desse modelo, e é uma questão também de se rebelar, é uma questão de ser de ir contra alguma coisa, né? Também, como é que você fez para fazer esse movimento contrário? Como é que você deu conta disso? Conta aí pra gente. Eu acho que a gente tem um momento que a gente é obrigado a resetar o sistema, sabe? Porque com todo o lixo de informação que a gente veio carregando e foi a gente não consegue mais andar, o sistema fica muito pesado. E acho que quando a gente dá essa resetada, realmente, que é aquela tecla que eu não vou falar aqui, né? A gente aperta aquela tecla, né? Foda-se, né? Vou falar. Pode A falar. gente realmente, a vida fica outra. A gente fica mais leve, a gente flui, né? A gente está sempre conectado com tudo.
E as coisas caem no seu colo. Tudo vai te caindo no colo. Tudo vai acontecendo, né? A vida, a vida passa a acontecer para você e não o contrário, né? Muitas vezes a gente fica se esforçando muito para fazer a vida acontecer. E no momento que a gente entende que a gente não tem necessariamente que fazer a vida acontecer, a vida começa a acontecer para a gente, né? Foi o que você falou para mim ontem, né? Disso aí, né? Eu falo De a tanto, eu gente co-criar. falo tanto que eu já nem sei o que eu falei. De tanto que eu falo aqui nesses stories, aqui nesse feed, aqui nos atendimentos, que eu faço atendimento individual também, né? Mas hoje eu reduzi muito os meus atendimentos por conta do plano de assinatura, então eu passo muito tempo também organizando os conteúdos e recebendo, porque o que eu faço? Eu produzo conteúdo baseado na demanda das pessoas. Então, uma experiência que a pessoa traz, uma vivência que a pessoa traz, eu pego e gravo um episódio que vai servir para todos, porque nossos problemas não são mérito de um só, né? Nossos problemas são muito comuns. A gente tem, o ser humano, ele tem não só as fases do desenvolvimento, mas as nossas questões pessoais também, elas são compartilhadas, e é por isso que eu acho que o seu perfil é tão relevante. Esse tipo de conteúdo que não é só técnico, que não é só baseado em teorias da psicologia, mas em experiências e vivências, eu considero que são muito importantes, sabe? E isso é até um incentivo mesmo, entende? Porque não é sempre. A gente encontra muita gente que fala sobre o que pensa sobre, mas não aquilo que viveu, né? É que quando você tem experiência de vida, ela te dá não é um peso maior, mas ela te dá essa validação que você não quer mais passar por aquilo, né? E você não quer que ninguém mais passe também por aquilo. Porque a gente tem a gente pode aprender muito pela experiência dos outros. Então, se a gente sabe que ele foi por aquele caminho e se machucou, eu vou ter que ir para aquele caminho abaixo na hora que ele foi se machucar e não me machuco. E a gente, né, todo mundo pode ter essa oportunidade de não sofrer. A gente não precisa sofrer. Eu acho que não é o caminho sofrer. Né? Se eu sei que você. Né? Você falou uma coisa aí que eu acho que vai muito. Eu acho que a sua experiência no mundo da moda e essa indústria da beleza que é tão forte, esses padrões, né, são tão severos e tão rígidos. E a gente, à medida que o tempo passa, você falando da sua experiência leva tempo para a gente experimentar. A gente está falando que a gente está caminhando para um lugar fora do padrão, porque se a beleza e a juventude são padrão, a gente também envelhecer, a gente tem que se permitir, né? E a maturidade vem também um pouco com esse tempo de vivência, né? Para você, eu acho que para o homem o padrão ainda é menos apertado. Para a mulher é muito rígido. Então, para quem está aqui assistindo a live, se pergunta agora, pensa aí como tem sido para você essa permissão. Por exemplo, hoje, na hora que a gente entrou aqui, a gente está aqui na live, né? E a gente está sem filtro, óbvio, porque né, não faz sentido eu estar aqui falando sobre permissão e eu estar me boicotando, né, sobre quem eu sou. Então, o direito de ser como a gente é, né, de ser do jeito que a gente é, até que ponto você que está aí assistindo a gente está passando por esse vale da sombra, do sofrimento e da dor para atender padrões que não são seus, né? Cobranças que não são, às vezes, da gente. Mas, entrando mais nessa área, né, da realização pessoal, Gustavo, o que você acha que você ainda não se permite? Nossa. Eu, de vez em quando, eu não me permito. Nossa, como é que eu vou falar? Eu sempre assim, né? Essa minha área de modelo, a gente sempre fez muito casting, né? Então, o casting, você vai lá e você tem que se apresentar para um diretor, para uma produtora, para um cliente, e você tem que convencer ele que você
a pessoa certa para o comercial, para foto, para o desfile, o que eles quiserem fazer ali, né? E aí você vai sempre tendo aquela coisa já pronta, né? E isso, muita coisa fica na gente ainda, nesse nosso dia a dia. Então, de vez em quando, assim, a roupa que eu tô, eu ainda não me permito estar mais à vontade, ainda tem alguns estilinhos, algumas coisinhas assim que eu poderia ser mais desencanado. Mas eu ainda tenho uma chavinha que eu preciso tirar. É, você falou uma coisa interessante aí, que é o seguinte: você está o tempo todo, você não, todos nós, né? A questão do assunto modelo só ilustra muito Uhum. bem isso que a gente vive, desenha muito bem, deixa claro, mas nós estamos nos vendendo o tempo todo, principalmente nos relacionamentos, né? Você quer convencer aquela pessoa de que você é a melhor opção para ela, e Sim, ela quer convencer você de que ela é a melhor opção para você. Então fica esse jogo. Isso é sedução, né? Você seduzir, você com essa conquista, você convencer outra pessoa. Então a gente está se vendendo o tempo todo. E para a gente se vender, a gente enfrenta o não, porque de, sei lá, 100 vendas, você vai tomar 50, 60, 70 não na cara, até tomar um sim, né? E aí a gente enfrenta a rejeição. Então, eu sim. acho que a pessoa que enfrenta muitas situações de rejeição talvez seja mais treinada para isso do que quem evita ser rejeitado. Então, isso daí pode ser até um ponto positivo que a sua carreira te trouxe nesse Sim, aspecto, né? De sim. ser modelo. Eu acho que você levantou assim algo bacana, porque eu fiz um outro dia, fiz um vídeo falando que assim, que ó, você tá afim de alguém, meu, né? Não perque, não perde a oportunidade de ir lá e vai e fala. Você pode tomar um não, mas não passa à vontade, não perde essa oportunidade, porque amanhã você envelhece, o café esfria, né? E assim, por quê? Porque eu assim, pensando eu comigo também, né? Porque eu tomei um monte de não. E até assim, falar assim, o cara é boa pinta, bonito. Eu tomei um monte de não já também de mulheres, Uhum. né? Então, assim, é com todo mundo que acontece os nãos. Com todo mundo. Então a gente tem que aprender a entender que aquela pessoa pode ter te dado um não. Mas existe mais 8 bilhões de pessoas para você ter um sim. Então é muita oportunidade. É muita coisa linda que você pode ter, não é? Mas só a partir do momento que a gente tem essa Se perspectiva de permitir. ponto de vista. E Se se permitir. permitir. Se permitir o quê? Lançar o olhar para além dos muros, para além dos mapas, para além das fronteiras. Sim. Qual é o limite da permissão? São as fronteiras que a gente cria, do até onde eu posso ir, até onde eu posso pisar. Quer dizer, essa aqui não é minha área. Eu achei legal, né? Porque você transitar pelo mundo da moda, aí chega no mundo do desenvolvimento humano, a gente está aqui, quer dizer, num diálogo entre alguém que traz um conhecimento da parte teórica da psicologia, mas tudo bem, porque o que vai valer aqui é o que a gente está construindo no diálogo, na troca. Sim. Então, por mais que todas as teorias sejam válidas, tem horas que você acorda de manhã e fala assim: estou na merda e nenhuma teoria vai resolver meu problema, né? O É. que vai resolver meu problema hoje é sentar num cantinho, pegar um banquinho e ficar no meu silêncio, ir para dentro e procurar as respostas aqui. Hoje mesmo eu falei nos stories o seguinte: a psicologia não tem obrigação de te responder sim ou não. Ela não vai trazer respostas. Ela vai levantar mais perguntas. E por meio dessas perguntas, você vai se questionar e vai tirar as suas conclusões. Então, você pode estar perguntando, e aí, o que você faz aí, então? Né? Você não vai responder nada para mim, você vai fazer o quê? Me confundir mais? Exatamente, eu vou bagunçar a sua cabeça de um jeito que você mesmo vai começar a mudar a sua perspectiva sobre os pontos que você estava olhando. Vai ampliar a sua visão. A ideia é a gente construir um pensamento, é a gente ampliar o nosso olhar sobre tudo isso. Né? E assim a gente vai, dentro da gente, construindo essa permissão, essa ação de dizer um sim para quem? Toda vez que eu digo um sim para fora, eu estou dizendo um não para Então, dentro. E um sim para dentro é um não para fora.
quando a gente combinou de fazer essa live e a gente disse sim para a live, você disse não para estar em todos os outros lugares. Sim, sim. E eu também. E isso na vida, o tempo inteiro, a gente fazendo essa negociação, né? Como que você lida com essas escolhas, Gustavo? Como é que acontece isso aí dentro? A gente agora, nessa fase, começa a ter, começa a funilar mais, né? Então você vai tendo que realmente cortar muita coisa profissional, assim, até em relacionamento, porque pessoas bacanas acreditem, um monte, sabe? A turma fala que não tem, mas tem um monte, sim. Existe muita gente bacana por aí, né? E a turma está procurando um, mas tem muita gente bacana. E você vai ter que escolher alguém, né? Para você dividir as suas mazelas também. Não é só dividir a sua parte boa. Você vai ter que ter alguém para dividir as encrencas também. E hoje, assim, né? A minha parte mais difícil, realmente, assim, está sendo nessa minha parte profissional. Mas aí é uma outra conversa. É muita coisa. Olha só, quando você traz aí quando você coloca para o jogo essa parte profissional, a gente vê o seguinte: profissionalmente, a gente pode fazer muitas coisas, mas quando a gente não tem uma parceria forte, por mais que você faça essa estrutura, ela pode trazer você para a estaca zero. Então, a gente cresce invertendo muito essa pirâmide. A gente tenta colocar o topo da pirâmide como sendo o trabalho e fazer essas escolhas de relacionamento muito cedo. Então, a gente quer resolver a vida, criar uma família, buscar uma parceria e a gente vai... E a gente faz isso muito cedo. E nem sempre nesse estágio da vida a gente está preparado, pronto, maduro. Até porque a vida vai acontecendo e às vezes uma pessoa se desenvolve, a outra pessoa se desenvolve também, mas em outros aspectos, um ritmo diferente, né? Lógico, e ninguém fica parado, é óbvio. Mas às vezes o desenvolvimento, ao invés de aproximar, ele afasta, né? E aí você, profissionalmente, às vezes volta para a estaca zero. Você tem que recomeçar. Até por conta da nossa sociedade, da nossa economia, ser baseada, né, na família, nos bens e tal. Então, isso daí é algo que a gente precisa ter muito cuidado. Na escolha das parcerias, com quem a gente anda. E se permitir andar com gente ruim e com gente boa também é uma questão de permissão. Então, tudo vai passar por esse assunto, permissão. Teve uma pessoa que comentou aqui, fez uma pergunta, se autossabotagem seria uma forma de não se permitir. O que você acha? Você está se permitindo e não se permitindo, né? É isso mesmo, né? Vai de você, se você vai querer se autossabotar ou você vai querer realmente pegar aquele penhasco lá e subir e sofrer um pouquinho e ver o sol lá em cima. É mais gostosinho ficar ali embaixo da sombra. Mas talvez você tenha que fazer um esforcinho ali, tirar a bunda do sofá e subir, né? O sofá é gostoso, né? Você apertar o controle ali, ligar a TV, escolher o negócio, mas lá fora, né, no nosso dia a dia, que a gente vai realmente ser feliz, né? Eu acho que o Netflix, Netflix e todas essas coisas, eles entorpecem a gente. É lá fora que você vai realmente, na vida real, né, que você vai ser feliz realmente. Porque olha só, você falou uma coisa legal aí, que foi essa analogia da montanha, é o seguinte, o que é autossabotagem? É você olhar para a montanha, aí você começa a subir a montanha e deixa a sua garrafa de água lá no acampamento. Aí você volta para pegar água. Aí você começa a subir de novo. Então você já está 10 vezes cansado e você olha e não sabe se sobe a montanha, se volta para pegar água, fica ali parado, nem sobe, nem fica no mesmo lugar, nem faz coisa nenhuma da vida. Então, eu acho que essa noção, né, de quando eu me auto-saboto é o sinal mais evidente de que eu não estou me permitindo. E por que a gente às vezes não se permite? Porque dá trabalho. Sim. Ser feliz, gente, dá trabalho. Ficar rico dá trabalho.
muitas coisas, muitas qualidades a gente já traz como tendência, como talento e tal. Mas nenhuma dessas qualidades, talentos ou dons vão permanecer se não tiver um trabalho. Então, tudo dá trabalho. Ser rico dá um trabalho danado. E você vai ter mais trabalho, porque dinheiro traz trabalho, traz responsabilidade, traz comprometimento. Relacionamento é uma coisa que dá mais trabalho na vida. Nossa Senhora. Né? Você tem que acordar e trabalhar naquele negócio. Aí você vai almoçar trabalhando naquele negócio. Você vai da noite, você tem que trabalhar. Então, às vezes, você quer ter a acomodação do acampamento e ter a vista do topo da montanha. Não vai ter. A notícia que eu dou hoje para vocês é que não vai ter. O conforto do acampamento e a vista do topo, você não vai ter. Ou você está no conforto do acampamento, ou você tem a vista do topo. E isso é uma escolha, e não tem certo e errado. Tem uma trajetória, um caminho a seguir. E é aquele negócio, ladeira abaixo, todo santo ajuda. Agora, ladeira acima é força na perna, é suor no rosto, porque você vai empregar uma energia extra para cumprir esse trajeto. Quando você olha para trás, a gente chega nos 50, e eu já passei um pouquinho dos 50, a gente vê o seguinte, a gente olha para frente e fala, puxa vida, eu não tenho mais o tempo que eu tinha. Então, só pode ficar o que vale muito. Então, perder um dia com uma pessoa chata do seu lado não é igual quando você tinha 30 anos. Já é uma eternidade. Já passou, já deu. Então, a gente fica muito mais seletivo e a gente vai, essa permissão, ela vai se refinando na gente, né? E a gente vai deixando de se prender tanto à questão das caixinhas, dos padrões, disso tudo. Porque é muito mais fácil você dizer não quando você constrói em você essa autoconfiança. Como é que foi para você olhar dessa marca que é o 50, que já passei da metade, né? Aí, mas tô bem, mas eu tô vendo que, né? Você tá vendo a montanha, tá chegando no topo. Você tá bem, mas você já tá para mais do meio. Então, como é que foi para você esse marco e olhar dessa perspectiva aí? A gente começa a ver saúde, começa a ver um monte de coisa que começa a dar umas pane maior, né? E você não é mais moleque, né? Eu ainda faço ainda, né, os trabalhos aí de modelo de ator aí, que eu convivo, eu compito com uma turma muito mais jovem que eu. Então, a gente tem que tomar cuidado de não se comparar o mesmo corpo que eu tenho com um cara de 50 com um de 35, um de 31, um de 27. Que a gente compara, a gente fala, putz, eu já fui assim, eu posso estar assim, mas você não pode mais. Você é esse cara aí que está se transformando, está se refinando, né? Tá indo com outro patamar que você não vai mais voltar para trás, né? E a gente precisa controlar isso. Eu acho que essa briga que é a mais difícil, porque a gente convive com uma turma muito mais jovem que a gente. E isso é bom pra caramba. Mas a gente não pode deixar que isso nos frustre, né? Para a vida. Nos deixe depressivo em relação à vida. Temos que buscar se alimentar dessa juventude aí que a gente encontra para dar mais gás, né? E até para você ser um bom exemplo depois aí. Mas, fora isso, eu acho que é só ganho, viu? Assim, para mim, eu tô na melhor fase da minha vida. Assim, eu tô me achando incrível em tudo. Eu tô, assim, realmente muito em paz, assim, com uma cabeça que você olha e você já não sofre com picuinhas, você já começa a entender a historinha que você fica inventando para não fazer, ou para fazer uma coisa, você já corta essa historinha, já joga fora, né, e vai para a guerra. Então, acho que, por enquanto, está sendo bom. Eu acho que eu tô me... Essa é a historinha que eu conto para mim agora, sabe? Eu acho que tá bom. Tá bom. Isso é o mais importante, né? Porque esse diálogo que a gente cria interno, ele vai definir realmente a história que a gente vive. Porque a história que a gente conta pra gente é a história que a gente acaba reproduzindo. Uma coisa interessante aí que você falou é essa comparação.
Hoje, quando eu olho para minha vida, e é óbvio que eu tenho ainda muitos sonhos, muitas conquistas que eu não realizei, mas quando eu olho para minha trajetória, eu tenho uma sensação de muita realização, de muito orgulho de quem eu me tornei e do que eu já conquistei. E isso é como se fosse, como se eu olhasse e eu visse assim, tudo que meu corpo já não é mais, ou a juventude que vai se esgotando, se esvaindo. Só que quando eu olho a pessoa que eu me tornei, eu falo, gente, o ganho é tão maior. E a admiração que eu tenho pela mulher que eu sou é tão maior do que a mulher que eu era aos, sei lá, 30, 35, que para mim é como se compensasse 10 mil vezes. Então, você perguntar, eu acho que essa perspectiva é uma perspectiva de muito ganho. Então, é mais fácil a gente lidar, porque lidar, isso é uma coisa muito difícil, né? A gente vai tendo limitações físicas reais, Correto, que a gente tem que lidar com elas, e não são boas, porque todo dia é uma dor, todo dia é um desconforto. A gente está, né? A vida vai se escoando e os limites vão se colocando na nossa frente. E a gente tem que estar cada vez mais pronto para criar estratégias para driblar os limites. Então, se você que está ouvindo a gente não tem 50 ainda e já está vivendo um monte de limitação, aguarde o que vem pela frente, que vem bomba aí. E o que a gente fala? Não tem mágica, não vai ter virada, turning point, não vai ter um curso, um retiro, não vai ter uma coisa só. Não vai ter. Se não era fácil. Assina meu plano de assinatura. Não vai, porque é um processo, e não é um processo curto, é um processo longo, e é um processo que eu até gravei um episódio essa semana que eu falo o seguinte: você tem que ter comprometimento. Se você está só envolvido no seu desenvolvimento, você está fora do jogo. Porque quem está só envolvido desiste. Mas se você está comprometido, aí a coisa muda de figura. Mas esse comprometimento vai muito de uma decisão interna. Você tem que ter dentro de você objetivos. Você tem que ter clareza. Aí você cria comprometimento com você mesmo, como se fosse um casamento. Que é uma aliança que a gente faz com a gente, para o nosso desenvolvimento. Aí a gente está pronto para as outras coisas da vida, né? Que é criar um relacionamento equilibrado, saudável, que é se entregar para o trabalho, né? Para o retorno financeiro, que na verdade vai ser o quê? O dinheiro vai ser uma devolução do tanto de valor que a gente gera, né? Quanto valeria essa nossa live? Sim. Né? A gente está aqui entregando o melhor de nós, que é o quê? Fruto da nossa experiência de vida. Quanto você já chorou de noite? Sim, nossa senhora, Jesus. Né? Sim. Mas será que um homem que é modelo, que é, sei lá, né, uma pessoa que é admirado e tal, não chora, não? Quantas vezes você já chorou de noite e achou que era melhor nem ter acordado? Verdade. E eu gosto de chorar, viu? Eu sou chorão, choro até em desenho, sabe? Eu gosto de chorar, sabe? Assistia filme, desenho com as minhas filhas lá, tava eu e ela chorando, assim. Mas, né, eu acho que você falando tudo isso que você comentou, eu acho que quando a gente acorda, né, e você olha no espelho, você faz um pacto ali já. E aí, você vai me ajudar? Eu te ajudo também. É o primeiro pacto que você faz. E aí, está comigo hoje? Cara, que é essa pessoa que está ali que vai te ajudar. O resto esquece. Né? E aí você vai para a guerra. Né? E se você parar no espelho e perguntar quem sou eu, ele vai olhar para você. Ele vai olhar bem para você e vai falar assim: você são suas escolhas. É você que vai escolher o que você quer ser, cara. É uma hora boa, sabe de quê? De todo mundo que está aqui assistindo essa live, quem não teve esse insight, ainda é hora de você ter, é o seguinte: você pode fazer um pacto agora. Esse é o momento. Não é amanhã. Não é amanhã quando você acordar e se olhar no espelho. É agora. A gente olhando aqui para essa tela, aproveita esse momento, aproveita essa oportunidade, aproveita o insight. Esse pode ser a chave, pode ser o seu ponto.
de virada. Pode ser um insight que falta para você olhar para essa tela para a gente aqui. Vai aí no espelho da sua casa e olha para a pessoa que você se tornou e faz um pacto com você agora. Vê o que falta para você se admirar mais, se respeitar mais, ter mais orgulho de você. E se comprometa em realizar isso. E não só estar envolvido, mas comprometido com essa realização. O que precisa morrer para nascer o que vem? Então, assim, quando uma semente, quando a gente planta, ela explode, ela arrebenta para aquilo ali que está dentro da semente gerar. Então, o que você permitir explodir, quer dizer, morrer mesmo, é o que vai te trazer frutos. Então, assim, o que você precisa explodir? Qual é a barreira, o mapa, a fronteira que você precisa transpor? Né? Isso daí é a permissão. Então, aproveita esse momento agora e olha, faz esse pacto de permissão. Não importa quem te deu um monte de não. Não importa o quanto de não você tomou. Não importa os tombos que você levou. Não importa as traições que você sofreu. Não importa o que te aconteceu. Vamos ser felizes. Mas esse pacto de permissão, né, de transpor isso tudo e de contar a sua história a partir de um outro olhar, pode ser agora. Né? Eu acho que é uma honra para a gente poder ser essa pessoa que está sendo porta-voz dessa mensagem, né? Que eu não posso decidir, sabe, para quem está assistindo. Eu não posso decidir dar essa permissão. Mas o que eu posso fazer é dizer, você pode se dar essa permissão. Eu um dia fiz isso. E posso garantir para vocês que não é fácil. É simples, mas não é fácil. É um paradoxo. É um paradoxo. É simples, mas a gente está aqui. Então significa que dá para rolar, né? Dá para fazer. Outro dia eu fiz um vídeo também que era simples assim, como você falou, mas no espelho também. É você chegar lá e pro espelho e eu prometo ser fiel comigo, me amar e me respeitar por todos os dias da minha vida. Que isso aí é explodir o que você tem que explodir, tudo, é você fazer tudo isso para você. Você não tem que fazer para os outros. Porque quando você estiver feliz, tudo à sua volta fica feliz. Quando você tem a luz, você ilumina tudo. Tudo fica bom. Você não precisa de mais nada. As coisas só vêm para te acrescentar. Né? Só vai somando. Você vai ficando cada vez mais luz, né? Então, é o tal desse... Você se permitir ter o amor próprio, realmente, né? Ser quem você quer ser. Não importa que os outros queiram que você seja outra pessoa. Vai ser o que você quer ser. É interessante, né? Porque isso é uma coisa tão narcisista, né? Não, mas... A gente fala assim, hoje tem essa moda do narcisismo e tal, a gente pensa que, na verdade, o princípio de tudo é o espelho, porque o outro é um espelho da gente. Sim. Então, esse amor próprio, esse afeto direcionado para esse eu, além dele ser uma coisa tão antiga, né, que é um mandamento, acho que é o segundo, mas na verdade é o primeiro, né? Porque ele se torna o primeiro quando ele é condicionado, né? Ele está condicionado com o sagrado. Então, esse afeto que é redirecionado para dentro, ele é tão importante que ele está condicionado ao sagrado. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, ele reúne aí 3 aspectos, que é o que a gente não entende, que é o mistério, o outro e eu, mas tudo vem a partir de quem? Do eu. Porque eu preciso estar centrada em mim. Se eu não estou centrada em mim, eu também perco o sagrado e o outro. Então, isso é uma coisa muito louca, porque egoísmo é a gente pensar só na gente, né? Mas colocar a gente em primeiro lugar, na verdade, é sabedoria. E a gente, às vezes, perde essa noção achando que se colocar em primeiro lugar é egoísmo, quando não é. Isso Não. é uma autossabotagem. Então, essa permissão também, da gente se colocar em primeiro lugar para conectar o sagrado e o outro em nós,
é quando essa pacificação interna acontece, que é quando eu me sinto em paz. Porque aí esse silêncio da paz, ele não significa ausência de barulho, né? Óbvio. Mas ele significa uma ausência de conflitos. Que é bom, né? Né? Quando tem conflito, né? E esse conflito é quando está tudo pacificado aqui dentro. Tudo que eu, no centro, que é quando eu tenho uma noção clara do outro a partir de mim, eu sei que essa garrafa é pequena porque eu sei o meu tamanho, eu sei a distância que eu estou daqui da tela, eu sei o meu braço até onde ele vai, o que eu dou conta, o que eu não dou conta. Eu tenho uma noção do outro a partir de mim e do que é sagrado para mim. Então, tudo se torna uma coisa só. E eu acho que é esse que é o objetivo, né, final da gente. Essa realização da gente entregar o nosso melhor e trazer de volta, agregar de volta, né, essa unidade, sair dessa dualidade, né, eu e o outro, mas a gente se torna realmente uma coisa só, com tudo, né? Eu acho que isso que é o mais bonito, porque permissão para quê? Realização para quê, afinal de contas, né? Para que tanta busca? Para que tanta coisa? Se não for para um objetivo que transcende isso tudo, né? Transcende o eu. E a gente vai pro ponto que isso tudo vai acontecer com o primeiro passo, né? Não dá para ficar parado esperando, não dá para esperar que os outros façam com você, não dá para. Você tem que fazer, tem que agir, é ação, né? O verbo é ação, é sair do lugar, é dar um passo. Esse passo pode ser dado hoje para quem está assistindo. Então, eu acho que essa palavra sua eu posso traduzi-la em um convite, né? O que você acha da gente convidar as pessoas que estão aqui para esse primeiro passo? Sabe, eu posso contar uma historinha rápida? Pode, lógico. Bom, tem muita gente que pode até já conhecer essa história, mas é o João, né? O João tá no muro, ele tá andando no muro. Daí de um lado do muro, vamos colocar que de um lado tá Deus e do lado Não tá é, o. não é o Joãozinho, não, né? Não, não, já é o João maior, né? E daí, e daí João tá no muro e de um lado tá Deus. Daí Deus tá lá, João, aqui desse lado é tudo muito bom, tudo muito bonito, tem muitas flores, tem sol, tem arco-íris. E olha pro outro lado, o diabo tá de costa para ele, nem olha para ele. Ele dá mais um passo, aí Deus continua a conversa, mas vem cá, João, para cá você vai ter muitos amigos, olha só, olha que música linda, olha só quantos animais, né? E vai ali. E olha pro outro lado, o diabo dá uma olhadinha para ele e vira de volta. Ele deu mais um passo, Deus vai começar a falar e fala: Deus, estou com você. Fica tranquilo, estou com você, mas antes de eu estar com você, eu quero perguntar para esse cara aqui do lado que ele não me chama, ele não pede nada, e se me chama sempre aí, né? Daí ele, ô diabo, me diz uma coisa, por que você não me chama? Deus está me chamando e você não me chama. Aí o diabo vira, olha bem nos olhos dele assim, e fala assim: João, esse muro é meu, você já está comigo. Você não está avançando na vida. Você não. É simples. Então a gente tem que dar o passo, tem que sair. Porque o muro, o não fazer, o não escolher, o não se permitir, você já não está avançando. Você já resolveu que você não quer a vida. Né? Essa historinha me marcou muito a minha vida e conto para todo mundo, porque assim, é linda para mim. É interessante, né? Porque os muros, eles são uma barreira, mas são uma proteção ao mesmo tempo. Então, a questão é o que você que está assistindo, e nós, lógico, quais são os muros, como a gente está se posicionando diante dos muros. A gente está usando como uma proteção, com sabedoria, ou como uma barreira, que a gente não está transpondo. Em que posição a gente está em relação aos muros da nossa vida? Será que a gente está em cima do muro, já decidiu que nada vai acontecer?
ou a gente está em cima do muro, mas é porque está no movimento, porque uma hora também você sai de cima do muro, né? Então, talvez hoje seja um momento decisivo também, porque a gente também pensar assim, é muito louco a gente pensar, né, que a gente poderia não estar aqui, a gente poderia ter decidido fazer outra coisa, a gente poderia Sim. nem ter feito nada, e a gente está aqui falando para pessoas que a gente não conhece, né? A gente tem, você não sabe a história da minha vida, eu não sei a história da sua vida, mas a gente está aqui compartilhando uma experiência em comum, que é, um dia a gente se permitiu fazer um movimento, a gente saiu de um lugar, atravessou para outro lugar, e a gente está compartilhando com as pessoas a nossa vivência em relação a isso. Então, a pessoa que está assistindo aqui pode e deve usar esse conteúdo para fazer as travessias dentro dela, que é o objetivo do nosso perfil, né? De tudo isso. É o quê? É abrir, expandir o olhar da pessoa para ela ir para um outro lugar. Essa travessia interna, dentro da sua casa, às vezes deitar na sua cama, hoje você vai lembrar de coisas que a gente falou aqui e você pode fazer esse movimento de travessia. E deve. Né? Então, atravessar é responsabilidade de cada um. Se a gente conseguiu colocar uma vírgula a mais em uma frase de alguém, se a gente conseguiu colocar um ponto de exclamação no lugar certo, que vai mudar uma frase inteira, uma página inteira ali, já é isso que a vida é para isso, né? Eu lembrei aqui, desculpa aqui te interromper, mas é porque essa frase, essa fala é muito legal, que diz assim, que o terapeuta, ele não muda a história contada, mas ele muda a pontuação da história. E mudando a pontuação, muda o sentido das coisas. E aí, mudando o sentido, muda a interpretação. Então, a gente tem a possibilidade não de mudar os fatos, mas de mudar o sentido que eles têm para a gente. E aí, mudando o sentido, a gente muda também a perspectiva que a gente encara esses fatos, né? E você vê que tudo que nos aconteceu, independente, eu não preciso saber o que te aconteceu, nem você saber o que me aconteceu, para a gente saber que tudo isso nos trouxe tanto aprendizado e a gente hoje poder estar aqui compartilhando com as pessoas. Então, tem como não ser grato? Não, gratidão sempre, né? Como? Gratidão. Porque gratidão não é uma escolha. Tem uma fala que eu gosto muito, eu não lembro o nome do autor, que fala assim, lembra, do Juan Garriga, que ele fala assim, quem não existe ingratidão, existe quem não recebeu, quem não foi capaz de receber. Porque quando a gente realmente toma posse daquilo, é impossível não transbordar de gratidão. Então, se você não é grato, é porque ainda que você tenha recebido, você não tomou posse daquilo. Não se permitiu. Ainda não se permitiu. Uma pergunta técnica. A live dura 1 hora aqui, né? Já passou tão rápido. A gente vai já terminar aqui, então, porque já vai cair. A gente podia encerrar, então, com essa fala, né? Essa gratidão transbordar, mas para isso depende da permissão das pessoas que estão assistindo, né? E a gente também agradecer a presença de cada um que esteve aqui. Eu também te agradecer muito por você ter se permitido estar aqui, trocar essa ideia, né? E tão legal, né? Tão bom, tão construtivo, tão gostoso a gente poder criar essa unidade, né? Essa expansão de consciência e tudo. Muito obrigado, Gustavo. Foi ótimo, foi uma delícia. Obrigado. A gente vai dormir diferente hoje, né? Acho que todo mundo dorme hoje. Vamos. Tem gente que não vai dormir, tem gente que dorme, mas todo mundo vai ter algo diferente acontecendo. Vai ter uma confusãozinha. Exatamente. E lembrando que vocês podem mandar perguntas no nosso direct. O que não deu, o que passou, porque eu estou um pouco longe também, não deu para ver. Passou aqui, manda no direct, a gente responde, né, nos stories. Sim, tudo a gente está conectado aí. Muito obrigada. Obrigado, Ellen. Depois Obrigado, galera. Um beijo aí para vocês. Beijo para todo mundo aí que tá com a gente. Ellen, obrigado. Boa noite. Fica com Deus. Boa aí. noite. Tchau. Amém. Tchau.